Olá, queridos amigos telespectadores do programa Eclésia. Olha só, com grande alegria estamos começando mais uma edição do nosso programa. Nesse horário estamos acostumados a discutir assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica, a riquíssima doutrina da Santa Igreja Católica. E hoje não será diferente, conversaremos sobre algumas riquezas da Igreja, sobre um recorte específico, né? No programa de hoje nós vamos conversar sobre aqueles santos que morreram depois de 1965, pois o Concílio Vaticano II, né, ocorreu de 1962 a 1965, né? E logo depois desse período, muita coisa aconteceu na Igreja, mas muitas pessoas, muitos homens e mulheres de fé que morreram após esse período de 1965, chegaram à honra dos altares. Nós vamos conversar sobre algum desses santos e beatos. Então o tema do programa Eclésia de hoje é os santos que morreram após o Concílio Vaticano II. Vamos entender um pouco da vida de cada um deles e pensar se o Concílio Vaticano II teve ou não alguma relação com isso na vida desses exemplos de fé que a Igreja aponta. Toda vez que a Igreja beatifica, toda vez que a Igreja canoniza alguém, ela está apresentando como exemplo para toda a Igreja. E a gente quer ouvir um pouco dos exemplos da vida dessas pessoas, então, que morreram após o Concílio Vaticano II. E para me ajudar com essa conversa, com esse assunto interessante, está aqui ao meu lado o Padre Wander Maia. Olá, Padre Wander, seja bem-vindo sempre aqui no programa Eclésia. Boa noite, Eric, boa noite você que nos acompanha pela TV Século XXI. E é uma alegria estar aqui mais uma vez e pedimos a proteção de Nossa Senhora para fazermos um programa esclarecedor e que ajude as pessoas a estar mais perto de Deus. Que legal. Padre Wander, em algumas ocasiões aqui em outras conversas, nós já falamos sobre o Concílio Vaticano II. E eu me lembro que o senhor usou uma expressão aqui em determinada ocasião e eu queria começar por ela, né? A gente abriu o programa aqui com essa expressão. O senhor usou a seguinte expressão, se não me falha a memória. O senhor disse o seguinte: olha, o Concílio Vaticano II é uma grande obra do Espírito Santo. Eu queria começar com essa expressão e entender um pouco mais. Por que o senhor repete sempre isso, que o Concílio Vaticano II é uma grande obra do Espírito Santo? Eric, por que eu repito sempre isso? Vamos situar aqui umas 2 ou 3 razões. Primeiro, porque o Concílio Vaticano II continua a história da Igreja. Ele não é um evento à parte, ele não é um capítulo à parte, ele não começa uma nova história. Isso eu falo sempre. Não é que a partir dele começou uma nova Igreja, não, ele continua. Embora não tenha trazido nenhuma definição dogmática, tenha tido talvez uma índole de acento muito pastoral do como anunciar o Evangelho no mundo atual, que seria um mundo em profundas mudanças, mas ele continua a história da Igreja. E depois, olha, um mundo que exigiria muita luz, exigiria muito sal e muita luz, muito testemunho. Então, na Lumen Gentium, o documento, a Constituição Dogmática, que fala sobre o que é a Igreja em si mesma, porque uma coisa é a Lumen Gentium, a Igreja em si mesma, e a outra é a Gaudium et Spes, o que a Igreja diz ao mundo. Primeiro, o que a Igreja diz de si, e o segundo, a Constituição Pastoral, o que a Igreja diz ao mundo. E na Lumen Gentium, nos pontos 39 a 42, ela enaltece, ela ressalta a chamada universal à santidade, que todos os batizados, pelo evento da filiação divina, pela graça da filiação divina, feitos filhos de Deus, todos os batizados estão chamados a ser santos. Já tratamos desse tema outras vezes. Verdade. Então, eu vejo que, Eric, nesse momento, por isso que eu usei o termo até uma obra-prima do Espírito Santo, talvez ficou carregado demais de sentido, não que queira acentuá-lo como se fosse melhor do que qualquer um dos concílios anteriores, de maneira alguma, mas ele é de fato, ele tem toda a força e todo o peso de um concílio do episcopado mundial inteiro reunido em torno ao Romano Pontífice. E é o Espírito Santo empurrando a Igreja para frente. É um verdadeiro duque in alto, um mar adentro. Que mar é esse? O mar do mundo para levar a luz de Cristo, para levar, Eric, a redenção, para levar a conversão das almas, e com audácia e com uma nova audácia. E como o próprio concílio vai entender, atingindo mesmo com a capacidade de dialogar sem esvaziar, sem abrir mão
daquilo que é a sua verdade, a sua essência, a verdade de Cristo, guardada, perpetuada e transmitida pela Igreja, mas que agora, com uma nova audácia, talvez na sua metodologia e assim por diante, como vai ser refletido mais tarde. Ou seja, é obra do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz não é nunca pelas metades, é sempre completo, é total. Eu vi que o senhor destacou bem assim, talvez não querer dizer que ele é maior ou mais preparado que os outros concílios. Não. Mas é a obra-prima do Espírito Santo para os nossos tempos. Para os nossos tempos. O que a gente precisava para o tempo de hoje. Para colocar a igreja nos tempos de hoje, para levar o evangelho, a redenção, a conversão das almas, sem abrir mão de uma única vírgula daquilo que Nosso Senhor deixou. E o concílio não o fez. Nós ainda vamos desdobrar muito esse tema, Eric, mas é importante lembrar aquilo que... aquele trinômio, né? Se faz aquele trinômio, um pouco daquele trocadilho com as três realidades. O que o Concílio Vaticano II disse, o que se disse do Concílio Vaticano II e o que dizem que o Concílio Vaticano II disse. Que é muito distante do que, de repente, a realidade. O que ele disse, o que disseram dele e o que disseram que ele disse. O que ele disse. O que disseram dele e o que disseram que ele disse destoa muito. Então precisamos... O que o Papa Bento XVI, desde os dias de cardeal Joseph Ratzinger, tanto, Eric, bateu na tecla, que era preciso resgatar o concílio. O concílio nunca foi vivido. Eu vou dar um exemplo prático depois, Eric, mas tem coisas muito pontuais sobre esta matéria, sobre matérias de liturgia, de moral e assim por diante. Vou até me adiantar. Certa ocasião, eu fui a uma determinada paróquia aí nesse Brasil de Deus e lá eu escutei o seguinte, porque estava trajando o batina, a veste talar, por excelência. E aí, Eric, diziam assim, mas o Concílio Vaticano II não aboliu o uso da veste, não falaram veste talar porque é técnico demais usar o veste talar. O uso da batina. O uso da batina, e aí me mostre onde foi abolido. No fundo, há poucos dias eu fiz uma formação, Eric, onde o professor que nos deu essa formação falou uma coisa que é real. Eric, nenhum dos que defendem o que o Concílio Vaticano II não defendeu, leram um único documento do Concílio Vaticano II. Eu vou repetir. Nenhum dos que defendem o que o Concílio Vaticano II não defendeu em nome do Concílio Vaticano II, leu sequer um único documento do Concílio Vaticano II. E é fácil tirar a prova, viu? Pede para mostrar onde está o que afirmaram que o Concílio disse. Em qual citação? Em qual documento? Não tem como, porque não tem. Porque não tem. Agora, Padre Wander, a gente vai conversar aqui na sequência sobre, conforme acabei de anunciar, alguns santos que faleceram após o Concílio Vaticano II. O senhor consideraria que toda essa confusão após o Concílio Vaticano II, porque isso a gente tem que admitir, houve sim confusão após o Concílio Vaticano II, justamente parte que o senhor já explicou do problema, pela uma interpretação ruim e até má fé, de, em nome do concílio, querer aprovar ali correntes contrárias do que a Igreja sempre defendeu. Mas essa confusão, de alguma forma, atrapalhou a busca pela santidade dos fiéis? Eric, sim e não. Se formos ser bem justos, da parte do concílio é claro que não. Ok? Objetivamente, não. Subjetivamente, sim. Por quê? Aconteceu esse dissenso, esse pandemônio, essa bagunça toda na sequência. O Santo Padre, o Papa São Paulo VI admitiu isso. Né? Naquela locução memorável, sed libera nos a malo, mas livrai-nos do mal, que, se eu não me engano, é de outubro de 72. Se eu não me engano. Quer dizer, né? Bem próximo ainda do concílio que terminou em 65. Ele faz aquela afirmação, depois do concílio esperávamos uma primavera radiosa, luminosa, de belos frutos, em vez disso veio a tempestade. Veio, ele usou o termo tempestade mesmo, veio a escuridão, ele. Veio a escuridão. Por quê? Porque o concílio não foi colocado em prática da forma correta. E o que aconteceu? Começou, sabe o cabo de guerra? O puxa de um lado e puxa do outro, Eric. Os que queriam utilizar do concílio como estandarte para
para atacar e destruir toda a tradição da igreja, tudo o que foi vivido antes, instrumentalizaram, corromperam o discurso do concílio, que era muito fácil, vamos dizer, evitar isso, indo às fontes mesmo. O que eu disse agora há pouco, vem cá, me mostra, onde está aqui? Que mandou se tirar a veste está lá. Onde está aqui isso, onde está aqui aquilo? A igreja, como isso fique muito claro para nós, a parte dos padres, que está na Escritura, nunca autorizou o mal, é o que São Paulo diz, e nunca autorizará. Ponto. Mas o que aconteceu? Da outra parte, Eric, por causa disso, sabe que toda resposta a alguma coisa que vai muito mal, ela pode chegar a um extremo que, em vez de curar, pode matar. Aí veio, nesse cabo de guerra, o puxar para o outro lado, ignorando, não aceitando e assim por diante. E que deu pico, culminou com a crise litúrgica. Onde é que a crise centrou, onde foi o epicentro do furacão? Foi o advento do novo Ordo Misse de São Paulo VI. A partir de 1970? A partir de 1970. Aí veio o epicentro do furacão mesmo, Eric. Por quê? Lembra-se, você trabalhou esse tema várias vezes, muito bem, inclusive com o Padre Guido, Eric, que é Alex Credendi e Alex Orandi. Né? Se crê como se reza e se reza como se crê. Olha, a intensidade, a sacralidade da minha vida orante, ela é relativa à força da fé que trago, não? E vice-versa. A força da fé que trago será uma consequência da intensidade da minha vida espiritual, da força da minha vida espiritual. Desmontada Alex Orandi, desmontada Alex Credendi, Eric. A lei da fé e a lei da oração. Desmontada Alex Credendi, desmontada Alex Orandi. É um pouco daquilo que eu vi uma certa vez de um sacerdote muito bom, muito piedoso, que ele dizia, para mim ele falava, Padre Evander, preste atenção, a tal missa corresponde tal fé, e a tal fé corresponde tal missa. O epicentro, o olho do furacão se deu em 70, com o advento do novo Ordo Misse, e também foi cavalo de batalha, e também mal usado. Por quê? O Ordo Misse de Paulo VI não pediu para demolir a Santa Missa. O seu aspecto que talvez ficou não mitigado, mas ficou mal compreendido, o seu aspecto sacrificial, Eric. Que uma parte diz que desapareceu e que não desapareceu. O aspecto sacrificial da Santa Missa, por 1000 aspectos, isso cabe num outro tema. Certo. E aí chegou-se a um grau tal de desnorteamento por causa das interpretações que se deram, que muitos católicos bons, Eric, talvez não tiveram na sua retaguarda, no seu alicerce, um sacerdote profundo, ponderado, de reta doutrina, que sentasse com eles e dissesse, vamos entender o que está ensinando o Concílio Vaticano II? Quer dizer, em poucas palavras, a confusão, em algum aspecto, desse mal entendimento, dessa distorção que aconteceu nos anos que se seguiram após o término do concílio, pode ter alguém que se prejudicou com essa confusão. Mas que atrapalhar a santidade ou a vivência cristã plena, colocando isso na conta do concílio, nunca. Não dá. Nunca. Os meios salvíficos, os sacramentos, Eric, a doutrina, os meios salvíficos continuaram todos intactos e disponíveis. Plenamente, os chamados bens da redenção, todos. O que não se pode comprar é a ideia, Eric, de que o concílio cortou o fio condutor com a graça de Deus. É isto, como se fosse uma espécie, essa expressão mais pobre, mas talvez mais acessível a que todos compreendam, como se tivesse havido um corte. E não houve um corte. A continuação permaneceu plenamente. Os bens da redenção, a doutrina intactas. Não houve a corrupção de um único dogma da nossa fé. Mostrem de forma concreta um único dogma de nossa fé que foi decomposto, que foi atacado, que foi diluído pelo Concílio Vaticano II. Você sabe disso, Eric? Não existe. Existe? Certamente um único não. Sequer? Certamente não. Né? Não há. Né? Bom, mas é um assunto sempre interessante, depois dessa introdução que a gente acabou de fazer, para que a gente entrasse propriamente dito no tema, que é comentar sobre alguns exemplos, né? Algumas pessoas, homens e mulheres, que foram
que chegaram à honra dos altares, né? Sejam beatos e santos, que morreram após o Concílio Vaticano II. E eu acho que o primeiro exemplo, eu acho que ele é um exemplo arrasador. Nós vamos começar por ele. Vamos comentar o livro aqui sobre algum deles, tá bom, Padre Wander? Porque são muitos, né? São dezenas de beatos e alguns santos, não dá tempo de comentar sobre todos que morreram após o Concílio Vaticano II. Mas o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é o Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina. Que morreu 3 anos depois do término do concílio. Morreu em 1968. Né? É verdade que boa parte da vida dele ele viveu antes do Concílio Vaticano II. Mas para a gente entender o exemplo, porque Padre Pio é um furacão, é um santo desses gigantes, né? Como a gente sempre repete aqui. Se o Concílio Vaticano II tivesse algum erro pontual, né, do ponto de vista que fosse merecido mesmo uma crítica, um Padre Pio de Pietrelcina talvez não se levantaria contra esse concílio, e de repente a gente vê 3 anos depois ele ainda ali firme, celebrando como a época pedia, e a gente tem um desses gigantes taumaturgos da igreja, certamente o maior do século XX. Sim. Padre Pio de Pietrelcina se santificou, olha a pergunta, hein, Padre Wander? Padre Pio de Pietrelcina se santificou com o concílio ou apesar do concílio? Com o concílio, não apesar. Quer dizer, o concílio não foi um obstáculo para a reta final. Aqui é preciso, talvez, elucidar alguns pontos, Eric, vamos lá. Tá. Talvez o primeiro dele, porque vão cobrar isso depois. Tenha certeza. Padre Pio não celebrou o novo Ordo Missae. Ele não celebrou a missa de Paulo VI. É só para pontuar, porque depois vamos colocar isso aqui na conta. Por isso que na pergunta eu disse assim, celebrou como a época lhe pedia, porque a mudança para a Bíblia foi em 1970, 2 anos depois. Né? Ele celebrou o missal de São João 23. Certo. Mas que ainda dizia respeito ao rito tridentino, certo. Né? Com alguma reforma, alguns ajustes, mas ainda era. O missal de São João 23, mas era o rito tridentino, tudo bem. Outra coisa é que Padre Pio se santificou como filho da Santa Igreja. Da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, em nenhum momento, está certo que o intervalo foi muito curto, foram 3 anos, e é preciso se perguntar, Eric, porque na vida do Padre Pio, de São Padre Pio de Pietrelcina, tudo foi muito extraordinário. É um pouco do que aconteceu com São Charbel. Verdade. Né? É um pouco do que aconteceu com o bem-aventurado Padre Donizete nosso. É verdade. É muito semelhante, não igual. Sim. Então é preciso entender que na vida de São Padre Pio tudo foi muito extraordinário, tudo. Agora, em que momento da sua vida ele atingiu a via unitiva, a perfeição no amor de Deus? Não dá para mensurar, mais ou menos dá para entrever, porque os frutos, e assim, ele foi um vulcão de carismas, fruto da sua perfeitíssima união com Deus. Quer dizer, vamos tirar esse superlativo, fruto da sua união consumada com Deus, da sua via unitiva. Aqui, quando se colocam superlativos, corre-se aí alguns riscos, né, Eric? E dentro disso, em 1965, quando terminou o concílio, podemos dizer que ele já era santo nesta terra, quer dizer, já estava em santidade consumada, guardando proporção, sim, já era. Agora, o que aconteceu, Eric? Aqui que é o mais forte, talvez é sobre isso que você está chamando a atenção. Veio o concílio e ele não se levantou como um rebelde, como um algoz. No silêncio da sua oração, talvez diante de algumas coisas, é muito provável que o que ele fez foi, como um bom filho da igreja, rezar muito. Mesmo estando em via unitiva, a via purificativa dele tinha terminado, mas a ascese, que é a condição de conservação do estado de união com Deus, ele não tinha cessado. Então, era penitente pelos outros e pela igreja para burro. Então, vivia uma vida penitencial enorme. Sabemos que os estigmas estavam lá, muito abertos e muito sinal da união dele com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele viveu como filho da igreja esse tempo e conservou a sua unidade com a sé de Pedro. Aqui é a chave, Eric, que talvez nós começamos a chegar no determinante. Não te parece? Sim, sim. Hein?
conservou a sua unidade com a Sé de Pedro. A Sé de Pedro continua intacta e ocupada, não vazia. Havia um pontífice sentado na Sé sobrenatural, espiritual e temporal de Pedro. Talvez isso, já de cara, o nosso telespectador talvez entenda porque que a gente imagina ser útil essa conversa. Porque é um caminho seguro quando a gente olha para a vida de Padre Pio. Né? E se ele viveu dessa maneira, nessa plenitude dessa santidade, fiel nos últimos anos da sua vida, fiel ao Papa? Fiel ao Papa Paulo VI. Eu tento entender, Eric, alguém vindo falar de Paulo VI para o Padre Pio. Se quando foram falar mal para ele, do seu bispo, ele teve aquela reação enérgica, típica de profeta do Antigo Testamento, meio que de Elias, que foi aquela reação de calar a força de bofete, o detrator, não é? Exato. Né? O homem que veio falar mal do... Você consegue conceber o Padre Pio aceitando ouvir falar de um Paulo VI na frente dele? É inconcebível. Não sei, eu acho que o exemplo... É ótimo exemplo. Não é? Lembrando que o Padre Pio morreu em setembro de 1968. O Papa Paulo VI ficaria mais 10 anos ainda na Sé de Pedro, né? Lembra, 1978, o ano dos 3 papas, né? 10 anos depois ainda ele ficaria. E já estava há 5, né? Há 5 anos. Veja o Papa Francisco. O Papa Francisco vai caminhando para uma década de pontificado. Bom, São Padre Pio enfrentou 5 anos de Paulo VI. Não foi que Paulo VI assumiu e um semestre depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Quer dizer, Padre Pio conviveu com Paulo VI. Já estava claro quem era o Papa. Quem era o Papa e etc. O seu coração e tenha certeza, como filho amou, rezou, se penitenciou e Paulo VI é santo. Verdade. Bom, São Padre Pio foi beatificado em 1999, né, e canonizado em 2002. Tanto beatificado quanto canonizado pelo saudoso São João Paulo II. Vale um dado? Pois não, pois não. Muitos dizem que foi a maior canonização, talvez junto a São João Paulo II, em matéria de presença, de fluxo de fiéis na história. Não cabia, a Praça de São Pedro ficou pequena. Na história. Os arredores. A Via da Conciliação e todos os arredores ali, tudo tomado e para lá ainda, perto ali do Trastevere, ele vai, Eric, né? Foi muito parecido com São João Paulo II. Foi um dia memorável, foi um dia memorável. Bom, então, lembrando, o objetivo do programa de hoje é comentar sobre alguns santos que morreram após o término do Concílio Vaticano II. Nós vamos aproveitar o máximo possível do nosso tempo aqui, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes ainda, comentário sobre um outro personagem interessante. O Beato Tiago Alberione, morreu em 1971. Padre Pio morreu em 68, Tiago Alberione, 1971. Está aqui um outro grande exemplo, Padre Wander, de alguém que santificou e que manteve fiel ao que estava acontecendo na igreja e ao Papa da época, falecendo ali no comecinho da década de 70. E esse celebrou a Santa Missa, Novus Ordo, né? Ele pegou a mudança, né? Ele pegou a mudança. Bom, é que nós temos, nesses casos, nos 2 casos aqui, Eric, mais uma vez eu repito, a filiação à Santa Igreja. Né? Quer dizer, o que os padres da Igreja, quando você pega Santo Atanásio, Eric, pega o símbolo puicumque, o símbolo atanasiano, quer dizer, não dá sem a Santa Igreja. Não tem o que fazer. E separar-se da igreja é separar-se do céu. É separar-se do céu. E haja o que houver, eu vou com Santo Agostinho, eu fico com a igreja. E o Beato Tiago Alberione, o Beato Padre Alberione, o pai dos paulinos e das paulinas, né? Lembrando que ao todo são 6 congregações hoje existentes no mundo, com o carisma, né, que ele fundou. São 6 ramos da família... É bonito, né? Demais, 6 é muita coisa, né? É muita coisa. E, Eric, eu fico com a igreja. Eles ficaram com a igreja e me ensinam a ficar com a igreja até o fim. Lembra-se de Santo Agostinho? Se tudo o que creio e nos evangelhos e em tudo, se fosse possível, porque não é possível, preferiria errar com a igreja do que acertar sem ela, se fosse possível, porque não é possível que ela erre. Bom, então,
os primeiros exemplos, São Pio, que morreu em 68, e Beato Tiago Alberione, falecido em 1971, lembrando que o Beato Tiago Alberione foi beatificado em 2003 também por São João Paulo II. Assim a gente encerra o primeiro bloco, mas na volta, depois do intervalo, vamos comentar sobre outros exemplos, outros grandes personagens recentes, né, personagens da história recente da Igreja, que faleceram após o Concílio Vaticano II. A gente vai relembrar algum desses personagens interessantes. Não sai daí, a gente volta já já. Muita coisa legal no programa Eclésia de hoje, hein? A gente volta já.